Bom dia, minhas deusas! Né, vamos celebrar hoje, né, receber o nosso outono. A proposta aqui é um encontro breve, rápido, uma troca, uma partilha, para que a gente possa se conectar à energia do outono, receber esse equinócio, ter esse marco energético psíquico bem claro. Senão o sistema, né, a Matrix faz a gente seguir vivendo como se todos os dias fossem iguais, como se a única coisa que separasse um dia do outro for o calendário gregoriano, que foi feito para imposto. Que simplesmente meteu 30, 31 dias a esmo para igualar as duas divisões do ano, e é isso. Então, se a gente não for se conectando aos ciclos cósmicos, a gente não vai sentindo a mudança que está acontecendo na natureza, que todos os animais sentem. Então, agora a gente sai do verão e passa para o outono, né? Vários animais já começam a ter uma mudança. Entrou? Bom dia! Não? Entrou. Bom dia, deusa! Então, assim, agora no outono, vários animais já começam a ter uma mudança, né? Já começam a se preparar para o inverno rigoroso, né? A gente já vê nos filmes da Disney aqueles desenhos em que os animaizinhos já começavam a guardar, já começavam a se organizar, né? Naqueles filminhos, naqueles episódiozinhos de floresta. Então, a gente tem a natureza vivendo tudo isso e a gente simplesmente vai vivendo um dia embolado no outro e vai seguindo, e é mais correria, e, meu Deus, já é meio do ano, já, as metas que eu tinha não cumpriram, um novo. Então, vamos respirar, vamos trazer a consciência sobre o outono, o que é o outono, o que ele representa. Quando a gente vai para o simbolismo, para a magia natural, esses portais cósmicos, solstícios, equinócios, eclipses, eles são muito poderosos, eles são fontes de muito poder e sabedoria, né? São fontes de rituais muito poderosos para a gente ancorar intenções, desejos, né? Afinal de contas, a partir de agora, a gente vai ter dias e noites com o mesmo período. Então, eu tenho luz e sombra em equilíbrio, olha que potente. Que bonito, que forte, né? Então a gente tem primeiro luz em grande quantidade, dias longos, noites curtas, solstício de verão. A gente vai equilibrar agora e vai passar o oposto. Noites longas, frias, né, escuras e dias curtos. Solstício de inverno em junho. Então, esse período agora é a transição do excesso de luz para o excesso de sombra. No excesso de luz, que é o verão, a gente está o quê? Para a vida, para o movimento. O dia está claro. Então, para ficar mais fácil de entender na parte energética, vamos pensar antigamente, quando não tinha geladeira, não tinha nada dessas coisas, nem aquecedor, em que estava muito frio e o inverno poderia ser de muita neve, e a gente estava se adaptando a tudo isso, né, vivendo em um vilarejo. Então, a roda do ano, ela vem desse conceito, porque ela é baseada nas celebrações pagãs originais. Então, muitas delas foram trazidas pelo cristianismo, né? Então, muitas foram colocadas juntinho do cristianismo, é tanto que nesse período do ano, a gente mês que vem celebra o quê? Páscoa, né? A gente está celebrando ovinhos coloridos, a gente está celebrando um coelhinho, a gente está celebrando flores, festividade, uma mesa toda com branco e cores vivas. Isso tudo lembra muito primavera, né? Um período de renascimento, porque para a roda do ano e para o paganismo era um momento em que o sol, na primavera, ele está nascendo, ele é um bebê, então é um momento, né, de renascimento, de ressurreição de Cristo. Então, esses períodos energéticos foram feitas transições religiosas, né, vários elementos do paganismo integrados para facilitar a transição das pessoas que se identificavam, começarem a se identificar com o cristianismo, e isso aconteceu em todas as religiões. E o cristianismo, na verdade, todos os rituais cristãos, ele é um grande quebra-cabeça de várias filosofias de outras épocas, inclusive mais remotas. Entrou? Bom dia, deusa! Inclusive de épocas, né, mais distantes. Bom dia, deusa! Então, o que que acontece, né? Quando a gente tem esse movimento, né, de estar olhando para o outono, olhando para as estações, é também um convite para a gente se conectar, né, a tudo que está disponível nessa transição, a esse momento de equilíbrio entre luz e sombra, né? Então, é um momento de bom dia, querida. É um momento de relaxar. Eu tô com três telas, minha gente. Eu tô com uma live aberta aqui, porque alguns meninos pediram para assistir. Aí eu tô com vocês aqui e eu tô com a tela grande aqui. Eu tô para lá e para cá, mas eu tô vendo todo mundo. Eu tô muito, muito Deus onipresente.
vendo aqui e aqui. Então, eu tô olhando para lá e para cá por causa disso. E aí, deixa eu voltar ao raciocínio. Então, o que que a gente tem, né, nesse período do outono, em que, teoricamente, ele acontece justamente no período do final do ano, né, considerando que são trocados, quando a gente vai para a Roda Norte, esse período, ele é o período do Halloween. Então, o que que a gente tem no Halloween? A gente tem esse movimento de bom dia, deusa, bom dia, bom dia. O que a gente tem então no Halloween? Esse movimento de colheita, né? É a última colheita, na verdade. Então a gente teve a grande colheita no verão, e aí é uma das festas. Depois a gente tem a primeira festa da colheita e a segunda festa da colheita, que é agora em Mabon. E Mabon é esse momento em que a gente faz a colheita dos últimos grãos, os grãos tardios, e esses grãos eles eram armazenados então para que todos se preparassem para o inverno. Né? E como esse período ele coincide com essa época de colheita de abóboras, né? Colheita, então tudo isso a gente tem folhas secas, esse tom alaranjado avermelhado, que é o nosso Halloween. Né? Então, como é que eu celebro então o outono? Celebrando na vibe do Halloween. Né? A diferença é que a gente não está celebrando o Portal dos Mortos, né? Que acontece de 30 de outubro a 3 de novembro. Né? Então, a gente não tem as fantasias, a gente não tem todo esse movimento, mas a gente tem essa celebração agora, né? Com mais colheita, né? Também é uma época muito de usar frutas da estação, então vou trabalhar muito com maçãs hoje, quero fazer um bolo de maçã, quero fazer um doce de maçã, quero entregar uma maçã aos gnomos aqui que eu tenho no jardim. Quero deixar comprar uma maçã bem vermelha para entregar aos gnomos e doentes que bagunçam muito a minha casa. Então, é um período da gente se conectar a essa energia, né? Para ritualizar é muito fácil, é só você realmente, quem quer celebrar, pode, por exemplo, ir mais para a magia, e aí, então, decorar o seu altar. Vou dar maçã para o meu gnomo, isso. Né? Gnomos adoram maçãs. São elementais da terra, espíritos elementais da terra. E aí você pode decorar o seu altar, você pode fazer um ritual. Eu quero passar um ritual para vocês, para quem quiser fazer, né, no seu altar, vai acender o altar, vai colocar elementos. Um dos elementos dessa estação é a cornucópia, que é um símbolo da deusa da abundância, né, a deusa abundantia, ou abundia. Então a gente pode colocar uma cornucópia no altar, que é aquele que parece um chifre deitado, não sei se vocês já viram. Eu coloquei até naquele link de ontem. E aí você pode, isso, perfeito, uma cornucópia. E aí você pode fazer a sua cornucópia, encher ela de coisinhas, ou comprar uma cornucópia, colocar no seu altar, colocar velas em tom laranja, vermelho, né, trazer ervas também da estação, fazer um chá com rodelas de maçã, né, ou um caldo de abóbora, como a Larissa fez. E ali você vai abrir o seu ritual intencionando equilíbrio, intencionando clareza e força, para que você entre num estado de equilíbrio e comunhão para receber o inverno rigoroso que virá, tá? Vela de canela também. Vela de canela também, muito maçã e canela é uma palavra só, né? Então você pode fazer todo esse movimento. Ah, Aline, não sou tanto de altar, nem altar eu tenho, como é que eu recebo o outono? Né? Você pode decorar a sua casa com elementos que façam você psiquicamente sentir que a estação mudou. Então, quando eu tinha minha casa em Recife, eu tinha decorações. Sabe Natal? No Natal a gente não muda tudo na casa? Né? Muda os negocinhos, muda os quadrinhos, muda a capa da almofada. Por que a gente só faz isso no Natal? Né? E se a gente pudesse fazer esse mesmo movimento, talvez não na mesma intensidade, mas em todas as estações do ano? Sabe, no verão, minhas capas de almofada do sofá são vermelhas. No outono, elas são laranjas. No inverno, eu coloco tudo cinza. Né? Então, é interessante ter essa transição para que o nosso corpo entenda que está mudando e que é normal esse ciclo e que o verão logo vai se revelar. Não importa o quanto o inverno seja rigoroso, ele passa. Então, o inverno pode ser muito frio, mas ele passa. Né? Então, a gente tem essa celebração agora de Mabon. Né? A próxima celebração, seguindo a roda, é Samhain, que vai ser agora dia 1º de maio, e depois a gente tem o solstício, que seria em julho. Então, agora as celebrações pagãs elas vão começar a migrar para coisas mais introspectivas, mais profundas, né? Quando a gente considera essas celebrações, a gente considera que a deusa é a terra
e o Deus é o Sol. Então, agora é a relação entre Sol e Terra, entendendo que a Terra fica fértil para a colheita, para o plantio, e que o Sol fica ou muito forte ou fraquinho, conforme for verão ou inverno. Então, agora a gente vai começar a ter como se a deusa ela estivesse dando a luz ao Sol. Agora ela vai gestar e ela vai dar a luz. Então, no inverno, a deusa está fraca, se recuperando do parto. Então, a terra não está pronta para plantio, está frio. E o Sol, que é o Deus, ele vai estar pequenininho, como se estivesse renascendo. Por isso que Jesus nasceu no inverno. Jesus nasceu, né, no período de final de ano, que é solstício de inverno no hemisfério norte, né, na parte europeia. Né? Por que Jesus nasceu no inverno? Porque era o ritual pagão de nascimento do Deus Sol. É tanto que a gente celebra como o nascimento do Deus Sol, com pinheiro, com muitas luzes de velas, que hoje são os nossos piscas, né, com confraternização. Quando eu faço a leitura Energias do Ano, as meninas sempre riem, porque a gente faz tudo trocado, né? Então, quando chega o inverno rigoroso, né, a gente está frio, em São Paulo, por exemplo, faz muito frio, Teresópolis, a gente faz o que nesse período? A gente coloca, né, fogueira, fogo, coisas coloridas, bandeirinhas em cores quentes, e aí a gente celebra São João. Quando chega o verão, que tá calor, aí a gente coloca um pinheiro no meio da sala, decorações em verdes de tom frio, e o calor matando, e a gente todo no clima do inverno, copiando e colando as tradições neopagãs e antigamente totalmente pagãs, né? Então, é essa a filosofia. Vocês ficaram com alguma dúvida nesse aspecto? Tem alguém com vontade de ritualizar? Pode fazer. Bom dia, meninas. Tudo bem? Aline, eu queria fazer uma pergunta com relação justamente dessa discrepância da nossa estação de ano de acordo com, né, esses rituais que são do hemisfério norte, né? Porque, por exemplo, assim, a gente está vivendo a entrada do outono, mas ao mesmo tempo a entrada do ano novo astrológico, que começa em Áries, que é fogo e tal. Então, a minha pergunta é: dentro da nossa localização aqui, que estamos ao contrário do que de fato está acontecendo, como que essa mistura se dá para a gente aqui, né? Por exemplo, é um momento mais de introspecção, mas a gente está muito mais extrovertido, muito mais para fora, por conta dessas coisas. Então, como para a gente pode assimilar isso de uma melhor forma? Então, o outono, ele marca o início. Gente, bom dia. Eu estou aqui com vocês e no Meet, tá? Então, tá tendo Encontro à Lua, tá tendo grupo aqui no Meet, eu estou falando aqui e no Meet. Se você é Deus e está no grupo, vem para aqui, para o nosso link tá lá, tá certo? Então, o que acontece? A pergunta da Deus aqui é como é que a gente alinha essa energia de outono com o ano novo astrológico, e as filosofias acabam com contextos opostos. O que acontece? Quando a gente celebra o outono, a gente não celebra que nesse momento é introspectivo, não é uma ruptura, porque o outono ele é o período de transição. Então, na verdade, a gente ainda está com muita energia, aqui está muito calor, provavelmente onde vocês estão também. Então, o que a gente entende? Que o outono marca o início da transição. Porque quando é realmente que a gente vai ter um momento introspectivo? Inverno, em junho. Né? E não é em junho, é de junho até setembro que a gente tem esse movimento acentuado de introspecção. Então, o que é o convite do equinócio? O convite do equinócio é para você perceber essa transição acontecendo gentilmente, tranquilamente na natureza. Então, os animais, como eu estava conversando antes da gravação, eles já começam, né, os animais mais sazonais, eles já começam a se movimentar diferente, a ter hábitos diferentes, né, alguns animais domésticos começam a ter troca de pelo, né, começam a ter outras mudanças alimentares, porque eles são mais sensíveis a essas mudanças naturais. Então, é entender que a partir de agora, a gente vai começar a entrar no processo do inverno. Então, é um momento de começar a entender que é normal a nossa energia começar a baixar, a gente já não está mais naquele mesmo ânimo de janeiro, a gente já não está mais devoradora de mundos como estava lá em dezembro, em janeiro, porque a fornalha cósmica vai começar a esfriar. Então, se o verão é a grande fornalha cósmica acesa e alimentada, então a gente entende que o inverno é essa fornalha apagada, para que ela possa ser limpa, organizada para o novo fogaréu do próximo verão. Então, o outono é o momento em que esse fogo
sabe? A gente já fez tudo que tinha que fazer, a gente já cozinhou tudo que tinha que cozinhar, e agora esse fogo começa a apagar e a gente já está naquele movimento de mexer por último, sabe? Quando o fogo começa a ficar frio. Então, a lenha, né, essa brasa, ela começa a esfriar e a gente já começa a liberar. E aí é quando vem essa pergunta, né? Como estão as minhas energias? Como está o meu movimento? Às vezes você vai sentir mais nesse momento o outono, e às vezes você vai sentir mais uma força, porque também existem as suas energias cósmicas. Então, por exemplo, às vezes no seu campo, esse momento do inverno ele lhe favorece, porque você é um ser, né, filha da lua. Se você é filha do Sol, então você provavelmente vai sentir mais abaixo, porque o Sol vai começar a diminuir. Uhum. Então, eu, Aline, por exemplo, tenho muito poder e força no inverno. Eu me sinto mais poderosa e viva, essa alma nórdica, eu me sinto mais poderosa e viva no inverno, no frio, né? Eu queria. Eu me sinto muito mais forte e poderosa no inverno do que no verão. No verão eu fico mais desconfortável. Ai, Aline, inverno é rígido, inverno é frio. Minha gente, inverno botou um foguinho. A deusa manifeste em mim na hora. Eu também, né? Então, assim, eu provavelmente não vou passar por aquele momento tão baixo de energia. Como saber se a gente é da lua ou do sol? Não é que é ou não é, mas você vai entender a sua energia, né? Então, no inverno, você é aquela pessoa que fica mais ativa, ou no inverno você é aquela pessoa que fica mais frustrada, mais deprimida? Tenho muita dificuldade de manter o ritmo, principalmente de exercício físico no inverno. Sim, pode ser também, até porque tá frio, né? A gente não quer sair da cama. Eu penso que, por exemplo, assim, o que vai determinar um pouco mais, né, o que poderia dar para entender melhor essa energia, por exemplo, assim, no meu caso, eu sou Áries, meu Sol é em Áries, com ascendente em Áries, eu tenho outros planetas em Áries. Porém, Mariana tá surtando aí. Então, eu sinto que nesse momento, para mim, onde a gente tenha essa entrada do ano novo astrológico e ao mesmo tempo eu tá fazendo essa volta, né, o meu retorno solar e o meu ascendente sendo em Áries, eu sinto que nesse momento eu tô pegando fogo, entendeu? Eu tô com vontade de começar tudo, com essa força ariana muito grande de mim, mas acho que vai depender aí de como que é o mapa astral de cada um, né, para sentir um pouco melhor. E aí é que tá, também as forças cósmicas, elas se sobrepõem. Então, a gente não tem uma coisa só acontecendo, senão era muito legal, né? Facilitava bastante a nossa vida. Então, elas se sobrepõem. Quem tem Sol em Áries, enfim, está fazendo aniversário. Portal de nascimento vivo, intenso, batendo. Eu acabei de fazer aniversário também agora em Peixes. Então, eu também estou com muita energia. Estou cheia de planos, de ideias, porque eu acabei de atravessar o meu portal de alinhamento. O dia que você nasceu, ele não é à toa que a gente faz mapas de infinitas filosofias. É porque ele é um dia energético muito forte de realinhamento com o eu superior. Exato. Então, ele é um pulso de realinhamento. Então, quem está fazendo aniversário agora, nesse período de ano novo astrológico, está passando pelo portal do nascimento. Então, março, abril, o portal do nascimento. E aí não vai estar sentindo essa baixa de energia toda. Uhum. É assim que eu sinto. Então, a gente tem diferentes filosofias também que se sobrepõem, né, com diferentes nomes e termos. Mas o convite é para a gente escolher aquela que mais faz sentido, que mais reverbera. Aline, eu acho o outono super legal, né? Para mim, como bruxo, o outono é soberano em relação ao ano novo astrológico, por causa da roda do ano. Mas eu acho que o ano novo astrológico e entrar no novo vórtice e celebrar agora os novos 12 meses é mais vibe. Ok, é como eu falo na leitura energias, escolha a filosofia e siga. A gente teve agora há pouco ano novo chinês, eu tenho alguns clientes que seguem o calendário chinês. Então, o que acontece em dezembro é uma festinha coletiva mó divertida. E só. Festinha coletiva muito legal, com queima de fogos e roupa branca, muito legal. Mas simbolicamente, psicologicamente, energeticamente, estrategicamente, né, quando vai fazer os planejamentos, o ano começa agora. Porque o ano novo astrológico é agora. Eu sinto que, tipo, esse primeiro trimestre que passou muito rápido, assim, bizarramente rápido. E, e eu senti que, por exemplo, assim, acabou o carnaval que eu realmente consegui, assim, encarnar. Beleza, agora começou o ano mesmo, assim, agora vai me dar mais foco, porque antes eu tava nessa coisa de
né, que a gente fica muito festivo ali, tem compromissos fora do que é na nossa rotina. A rotina não estava conseguindo encaixar assim nesse momento para mim. Agora eu sinto que está encaixado, né? Então, essas observações, encaixar a rotina, sentir, Deus, meus amores, estamos aqui e no link aqui, ó, do Meet, tá? Tem, lá no Encontro à Lua tem link, quem tá aí vem pro Meet. Essa questão da gente conseguir encaixar, isso é, Shelly, assim, sensacional, porque a gente precisa ler o nosso campo, somos todas curandeiras de si, todo mundo bruxa. Então, tudo que a gente, só da gente estar reunida aqui, voltou um século, estava tudo indo na fogueira. Então, a gente tem que entender esse lugar de como eu funciono. Não é porque inventaram que 31 de dezembro, que não tem sincretismo natural, não tem nenhuma conexão com fluxos da natureza, é ano novo, que o meu calendário tem que operar assim. Então, eu, por exemplo, Aline, eu ignoro todas essas datas, eu celebro o meu portal de nascimento e os eclipses. Meu ano, ele tem 6 meses. Virou um eclipse, é ano novo para mim. Não quero saber como funciona o resto. Funciona para mim assim, assim que é, e acabou, eu dito as regras. Então, o que importa é que a minha vida, a minha roda da vida, ela expanda, ela esteja toda girando. Eu posso olhar os meus 8 pilares e eles estejam interconectados, se alimentando, se nutrindo. Eu posso ter uma visão da minha roda da vida em que ela está expandida, está ativa, em que a minha vida está funcionando. Se eu faço isso considerando no novo astrológico, ano novo chinês, se eu faço isso considerando no novo maia, né, que a gente tem ano novo maia em junho, então, julho, não importa. Como funciona para mim? O que funciona para mim? Como está a minha energia? Acredito que a melhor forma seja. Espera, tem que abrir aqui. Acredito que a melhor forma seja sentindo o seu corpo. Você se sente mais confortável no verão ou no inverno? Você é mais expansiva ou introspectiva? Mais diurno ou noturno? Essas coisas como você funciona, sabe? Isso, Rafa. Então, assim, a gente tem, né, esse olhar, né, sobre nós e entender também que você não é, você está. Pode ser que em algum momento, de repente, o meu ciclo biológico vire e eu me sinta extremamente energizada no verão. Eu estou numa versão super praieira que eu nunca pensei que eu fosse. Então, né, quais partes minhas? Corpo, quais experiências que nós nunca vivenciamos? Então, assim, vamos expandir esse outono, né, trazer esse convite para marcar o outono. Quem é de ritual, ritualiza. Eu coloquei bastante material sobre Mabon lá no grupo. Coloquei um link grandão sobre um material muito legal que eu encontrei na internet pesquisando, que a galera faz um copia e cola enorme, né? Fica todo mundo repostando a mesma coisa. Mas teve uma pessoa que fez uma pesquisa bem legal, inclusive sobre a história de Mabon, como surgiu a celebração desse sabá, né? Quais são os deuses envolvidos na celebração original. E que saudade também, minha deusa. E como celebrar, como ritualizar, né? Então, que vocês possam ritualizar para quem, né? Bom ritual para quem é de ritual, né? Bom portal para quem é das energias. Então, organize sua casa. Ai, Aline, eu não quero mexer na casa, eu não quero nada. Então, só para. Faz a meditação, ou faz 3 respirações. Outono eu recebo você, vida eu recebo você. Eu libero tudo que precisa ser liberado, eu recebo tudo que está por vir. Né? A gente tem também essa data muito conectada ao período de ação de graças, né? Da celebração de ação de graças, porque é um período também de muita gratidão, né? De agradecer por tudo que o verão nos trouxe, de agradecer por essa colheita ter sido abundante, por estarmos agora com estoque de alimentos, grãos, de cereais, para recebermos esse inverno, né, de neve que virá. Então, a gente também é um festival que trazia essa gratidão, trazia esse portal de agradecimento. É por isso que as festas são em partilha, né? São sempre para que todos pudessem ter acesso à comida abundante, para que todos pudessem sobreviver, literalmente, né, aos invernos. Então, eram períodos muito rigorosos, não tinha mais alimento, não tinha como, não tinha caça, era também escasso, e aí fazia o quê? Não tinha geladeira, não tinha armazenamento. Então, o inverno era algo realmente mais assustador. Né, sem contar os adoecimentos e tudo. Então, por isso que também faz parte das celebrações de outono muitos caldos, porque já começava a ficar frio. Então, a gente já tinha esse cuidado, essa força da curandeira. Então, tem banhos de ervas, vou colocar para vocês um banho de erva bem legal para outono, para receber, e a gente ainda está em lua nova, ainda pode fazer um banho de lua nova. Eu queria trazer a meditação, né,
e o ritual, mas queria, na meditação, entender um pouco como vocês estão, para a gente conduzir algo que funcionasse para todas, né? Então, me conta, como vocês estão nessa transição verão-inverno? Aí eu quero que todas falem, por favor. Pode falar. Olha, então, como eu falei, eu tô me sentindo super bem, tô me sentindo animada. Eu acho que dentro das propostas de ano, que eu me baseio muito também pela regência astrológica do ano, né? Então, a gente tem Marte como regente aí astrológico desse ano, e eu tô sentindo essa força muito grande dentro de mim, de batalhar, de lutar, persistir pelo que eu quero. Eu sinto que eu tô com uma energia de tá revigorada assim dentro de mim, né? Apesar que ainda não foi meu aniversário, mas eu sinto assim, por exemplo, Inferno Astral, não passei, entendeu? E eu fiz grandes mudanças no ano passado, eu finalizei muitas coisas que eu precisava finalizar, então eu sinto que finalmente essa primeira parte deste ano foi muito nesse sentido de até parte do ano passado, né, de cura, uma cura muito forte dentro de mim, de tudo que eu precisava fazer. Então, tipo, sabe quando você sente que você está alinhada com os ciclos? Eu estou sentindo exatamente essa vibração dentro de mim. Então, eu estou muito feliz com isso, estou me sentindo muito leve e estou pronta, assim. Essa é a sensação que eu sinto. Ai, arrou! Então, estamos em momento de gratidão, festa da gratidão aí nesse outono. A próxima. Eu acho que eu tô passando ainda um pouco pelo que a gente falou no eclipse passado, sobre estar reafirmando os compromissos que você fez no início do ano, tá relembrando o que você tem que colocar em prática, né? Não fugir da rota, não fugir das coisas que vêm aparecendo, assim, né? Calma, o que eu me propus a fazer? Então, acho que eu tô ainda me reafirmando, assim, sabe? Nesse trajeto aí que eu abri. Perfeito. Vamos expandir, então, para cada vez mais trazer, né, o que acontece? O período também do inverno, ele é um movimento para a gente acessar, né, as nossas raízes. Então, o que acontece? A gente entende que eu tenho um crescimento superior e um crescimento inferior. O verão é o crescimento superior, é quando eu vou ter essa propagação. Eu tenho folhas, flores, frutos, e frutos se transformam em sementes. Então, é o momento de espalhar a energia, né, de aumentar o meu campo. Só que não dá para fazer isso o tempo inteiro incessante, que a vida não é só maré alta, eu preciso da maré baixa, né? Eu tenho o princípio do movimento das polaridades. Então, eu vou ter de um lado, depois eu vou ter do outro. E aí, quando esse pêndulo ele vai para o outro lado, a gente vai ter esse crescimento das raízes. E o que acontece no inverno? No inverno, as raízes se tornam maiores. Então, você passa, né? Teve uma época que eu morei em Floripa, e em Floripa a gente tem uma parte de vegetação muito viva. E era incrível essa diferença. Então, chegava um momento ali do inverno, aquele frio, ventania, tem muitos eventos naturais que passam pela ilha, e aí, tipo, a gente vivia naquele caos e tinha árvore que eu dizia, tá seca. Tá seca, seca, seca. Não tem como não. E, gente, quando chegou a primavera, essa árvore estava gigante, verde, enorme. Um negócio maravilhoso. Então, como é que ela tá seca e depois ela tá maior? E tá seca e depois tá maior? Porque ano após ano ela só cresce. Raízes. Então, a gente precisa entender que o inverno é o momento da gente fortalecer as nossas raízes. Então, não é normalmente um período de baixa doença. Por que a gente considera o inverno um momento de baixa, ou introspecção como um momento de falta de energia, em que eu estou mais quieta? Gente, não é isso. Isso é a nossa falta de conexão com os ciclos. Como a gente não tem essa conexão, a gente simplesmente pega o inverno e é atropelada por ele. Capitalismo, exato. Que quer a nossa produtividade extrema o tempo inteiro, fazendo tudo o tempo inteiro, como se a gente não, fosse um robô, não tivesse nenhuma conexão com nada. Né? Nós somos seres fora, a natureza, eu. Tá? E a destruição que está, né? Eu deixei de ser parte dessa natureza. Então, o que acontece? Quando a gente traz essa visão de que o inverno é só um momento em que eu vou pegar toda a minha energia e eu vou direcionar, ao invés de ir para o mundo interno, para o mundo externo, aí eu começo a funcionar muitíssimo bem nos períodos de inverno.
Então, não é associado à falta de energia, é associado à energia mudando de direção. Estou com meu neném dormindo no colo. Eu estou nessa de me permitir ser porto seguro desse serzinho que está passando por uma fase de construção, de regulação emocional, ou que está bem grudinho, demandando bastante colo, me fazendo respirar mais no agora, sem ficar tanto com a mente no que poderia estar fazendo. Quero muito me dedicar ao meu trabalho, voltar a compartilhar conteúdo, criar redes, atender, mas sigo nessa espera ativa. Tá muito barulho aqui agora, eu vou falar por aqui. Eu estou nessa mesma energia de Shelley, empolgada e disposta, querendo parir todos os meus projetos. Perfeito, Mário, perfeito, Mica. Sim, e respeitem os ciclos, né? Respeitem os seus momentos pessoais. Se você está com energia, ótimo, coloque energia no mundo. Se você está no momento de maternar, seja um bebezinho perfeito, seja seu neném, sejam os seus sonhos que você está maternando, então coloque energia nisso. Eu gosto muito de brincar no caminho externo, é pé de quê? Você é um pé de quê? Então, não é um copia e cola, né? Às vezes você está no momento de maternar, então é isso. Né? É pé de quê? Não é igual a todo mundo. Você vai ver que nesse período vai ter árvore que vai estar mais florida, vai ter árvore que vai estar mais seca, tem árvore que não sofre o inverno, são os pinheiros, eles são resistentes, a gente vê a neve cobrindo aquele monte de pinheiro, a coisa mais linda, e eles ali verdinhos, né? Isso é um símbolo de resistência, força e poder do inverno, por isso que a gente mete no meio da sala. Então, você é um pé de quê? Né? Olhe para você, olhe para o seu mundo, olhe para as suas energias, para os seus projetos, o que o seu universo pessoal está demandando nesse outono. E é sobre isso que você vai expandir. Faz sentido? Então, entendi, Mari, entendi, Wicca. Vamos ver esse alinhamento aí de presença e consciência e usar as energias. Clarissa falou no começo, você quer falar mais, Deusa, sobre como você está se sentindo? Acho que as meninas não estavam, se você puder repetir. Algumas de vocês sabem que eu celebro sabás, né? Eu celebro sabás e eu comecei celebrando sozinha e agora eu já tenho o meu próprio coven, vamos botar assim, né? Então eu tô numa fase da vida em que, de fato, eu estou muito grata. Eu tenho, a Aline sabe, muitas inseguranças com relação ao meu sonho, né? Que é ser mãe. Muitas inseguranças de se vai ser suficiente, se eu vou bastar, se eu vou conseguir e tal. Eu tinha muitas inseguranças. E uma das minhas grandes conquistas foi essa, de conseguir entender que as inseguranças vão permanecer e que eu vou dar o meu melhor e que as coisas estão conspirando a meu favor e não contra mim. E que eu sou a minha melhor aliada e não minha inimiga. Então, eu estou literalmente numa fase de muita gratidão. E por isso eu estou celebrando muito mesmo. Estou celebrando muito. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer para fazer o meu sonho se realizar. E eu não tenho dúvida de que o universo tem as melhores coisas para mim. Nem só por merecimento, porque está disponível. E tudo que a Aline de vez em quando fala isso, eu gosto muito, é tudo que é meu, roda a minha volta até que eu esteja preparado para receber. E eu estou preparada para receber. Então eu não sinto que eu preciso de mais expansão. Eu sinto que eu já expandi e agora eu vou colher. Que lindo! Né, a Larissa, quando começou comigo no Caminho Estélio, ela estava conhecendo, ficou muito linda essa guirlanda de flores. Ela estava conhecendo os sabás, se identificando com a magia, ainda sem saber como era. Aí indiquei alguns cursos, ela comprou, começou a estudar. Hoje ela faz as rodas todas, as celebrações, com muito mais intensidade do que eu. Ela já junto a mulherada, já tem as dinâmicas, ela já colocou para frente assim, as rodas do ano, e eu ainda continuo nas minhas celebrações pessoais. Ainda nunca fiz um evento, nunca fiz, faço assim com algumas amigas mais próximas, né? Mas nunca, ela já passou direto, assim. Está celebrando lindamente. Bem, Deus, é isso. Vamos trazer mais força. Acho que quem não falou, Lara, Rosângela, vocês querem compartilhar? Eu quero. Eu estou finalizando o verão com muita gratidão a tudo que eu consegui acessar. Acessei muita consciência, tomei decisões que eu havia adiado há muito tempo, e estou me abrindo ao outono, ao inverno,
para que eles me mostram também, para que eu me fortaleça, para que eu cresça, para que eu aprenda. E respeitar também, igual você falou, né? Cada fase da vida da gente, cada ciclo. E recebendo com muito amor. Arro. Arro. Rosângela, quer compartilhar? Não sei se ela tá aí. Oiê, Quer compartilhar como você está se sentindo nesse momento de transição, dessas estações? O que você intenciona para esse inverno? eu tô fazendo uma micro-reforma absurda que eu tava, adiando há anos. Então, eu tô sentindo agora, desde a última vez que eu compartilhei, que eu tava com uma força de organização que é assim, eu nunca tinha sentido. Eu moro nessa casa há 5 anos, que é a primeira vez que eu faço isso. Então, assim, uma transformação muito bonita, sabe? E com uma intenção de tudo que eu receber da espiritualidade, seja o que for, né? Meu corpo, os objetos, a casa que por enquanto eu estou, eu cuidar com mais cuidado, sabe? Cuidar de verdade, assim, porque tudo acelerado, tudo correndo, e aí eu tô sentindo que é como se viesse uma enchente, ela transbordou para limpar. É isso que eu tô sentindo e a minha intenção é essa, é de transbordo para limpeza, organização e manutenção disso. Então, eu queria agradecer porque vocês fazem parte desse processo. Arro, Deus, arro. Que se renove. A gente também tem essa energia de renovação forte no campo, tá? Então, tanto os solstícios quanto os equinócios, eles trazem a força de que tudo pode ser diferente. Se na natureza tudo fica diferente, por que na minha vida tudo fica igual? Uma hora a árvore está florida, outra hora a árvore está seca, e eu estou estável? E o melhor, né? Ainda estou estabilizada, firme, consolidada na parte negativa do campo. Né? Ainda estou na vida que eu não desejo? Estou aterradíssima, ali, enraizada na vida que eu não quero? Por que se a natureza toda muda? Né? Então, tudo também é energia de renovação no campo. Então, aproveitem. Shelly, está querendo falar? Não, eu só tava escrevendo aqui que eu acho que a gente precisa parar de ficar querendo se alinhar com esse ritmo frenético, porque senão a gente nunca vai dar conta, sabe? A gente tem que desprogramar isso na nossa cabeça, porque é fundamental a gente entender e respeitar os nossos ciclos, entendeu? É muito mais válido a gente fazer isso do que ficar tentando se alinhar com esse ritmo frenético, porque isso só gera mais caos, entendeu? Então, eu estou procurando também fazer isso, né? O meu momento de inverno do ano passado foi muito difícil, eu fiquei mais introspectiva, fiquei mais na minha, e foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Em vez de querer ficar, não, nossa, preciso fazer isso, preciso fazer, não, calma, eu sinto que esse momento agora eu preciso ficar quieta. E agora eu sinto que é um outro momento, entendeu? Então, quando a gente realmente se alinha com essa energia, isso daí é o que vai dar o ritmo que a gente precisa, né? Independente se isso tá longe do que é hoje em dia para todo mundo, né? Sim, sim, perfeito. Se alinhar. E tudo é sobre energia. Quando a gente começa a alinhar e entender a nossa energia e como ela funciona, a gente começa a ter uma produtividade muito maior. Porque dentro de tudo isso, como eu falei, as energias universais, elas se sobrepõem. A gente está em lua nova. Muita mulher está menstruando, está lunando, ou está perto de lunar, ou está no período fértil, né? A gente tem lua branca e lua vermelha. Então, tem muita mulher que, nesse momento, está recebendo o outono e pode estar sentindo uma baixa, porque também está tendo uma baixa hormonal, uma preparação para sangrar. Já tem mulher que está recebendo, talvez, uma conexão aí com o ano novo astrológico, porque está entrando em período fértil. Então, a energia está viva, né? Está cheia de lua cheia. Né? O útero está ali vivo, cheio de hormônios maravilhosos, da beleza, da atração, do magnetismo, do prazer. Então, a gente também tem os nossos ciclos internos, e entender tudo isso é um mapeamento para si mesma, para não estar oscilando. Imagina o que a gente chama de não estar desperto, né, inconsciência, que é você simplesmente acordar de manhã e fazer todas as suas tarefas sem saber como é que está seu ciclo menstrual, sem saber o que está acontecendo no mundo, sem saber nem se está sol ou chuva,
sem entender nada, simplesmente ir lá, sentar na frente do computador, trabalhar pra caramba, fechar o computador quando anoiteceu e dormir exausta. Gente, viver é diferente de estar vivo, né? Então é importante, e é para isso que os ciclos funcionam. Diz, Shelley. Tô no Não, eu final do meu acho período festivo. que é exatamente isso que você está falando. Concordo, muito. Então, é trazer esse olhar, né, para. Eu acho que é porque tá com a mãozinha. É, Peraí, calma aí, tirei. deixa eu tirar. Eu Tirou? tirei. Peraí. Ixi, agora eu coloquei. Calma aí. Aí, agora foi. Aí eu acho que tu tá querendo falar mais, e aí adoro tu falando, pronto. Eu e a gente teve a alegria de estar juntas no inverno passado, fazendo um evento maravilhoso lá em São Paulo, Unidas, foi uma delícia, tô morrendo de saudade. Então é isso, minhas deusas, eu quero trazer para vocês esse movimento da gente trazer a meditação agora, tá? Para vocês aterrarem, né? Conversa, se deixar a gente passa a manhã toda, não falta assunto, ainda mais falando de sabá, acabou. Que eu queria trazer como sugestão de ritual para quem quer ritualizar para minhas bruxas? Existe um ritual que eu gosto de fazer, né, no meu altar. Então, faço a minha abertura normalmente. E no equinócio, a gente traz esse conceito de luz e sombras iguais. Então, eu gosto de trazer na hora do ritual 2 velas, tá? Essas velas, uma branca, uma preta, ou uma laranja e uma marrom, uma roxa clara e outra roxa escuro, né? Ou 2 velas brancas mesmo, se não quiser enfeitar muito, mas uma vela que eu vou ancorar como energia de sol, de luz e vida, e outra vela que eu vou ancorar como energia de sombra e morte, de ruptura, né? De liberação, de dissolução. Então, eu coloco nessas 2 velas, e aí, então, vou acendê-las, né? Vou acender a vela da luz, e aí, nessa vela da luz, eu vou pegar um papel quadradinho e vou escrever tudo de gratidão que eu tenho, né? Tudo de obrigado, tudo de luz, tudo de incrível, tudo que foi colheita. Então, vou escrever ali realmente agradecendo a minha divindade, né? Tudo aquilo que eu quero entregar, tudo aquilo que eu agradeço. Então, eu sou filha de Ártemis, então eu escrevo muito relacionada a ela, e aí a gente vai, né, anotando. Depois eu vou acender, né, dentro do meu tempo, da minha consciência, da minha reverência, da minha divindade, a vela da morte, e vou escrever tudo que eu quero que seja curado, liberado, dissolvido, quais são as folhas que eu quero que os ventos levem. Os medos, insegurança, uma relação, um trauma, uma memória, algo que eu desejo e até hoje não consegui realizar, um sonho que eu não tenho forças para ancorar. E aí eu vou estar escrevendo, né, tudo isso que traz mais peso ao meu campo, né, que talvez eu precise de mais raízes para que eu possa conquistar, para que eu possa resolver. Então, uma intenção para que as minhas raízes se fortaleçam. E aí eu vou escrever tudo nesse papel, tá? Depois eu vou trazer, essas 2 velas vão estar agora acesas, e aí então eu vou pegar cada um desses papéis, vou queimar nas 2 velas ao mesmo tempo, elas têm que estar acesas mais pertinho. Então eu viro ele tipo assim, e aí, oi titia, e aí uma vela pega aqui e a outra vela pega aqui, tá? Então, uma vela pega numa ponta, outra vela pega na outra, e ele começa a queimar assim. Dá para entender? Aí é um de cada vez. Um de luz com as 2 velas e um de. Sombra, E um de sombra. Mas você vai fazer um de cada vez, não é isso? um de cada vez. Só que depois eu faço as queimas juntas, Como tá? assim? Eu vou queimar tipo, primeiro só escrita, depois só queima, entendeu? Não Ah, sim. escreve e queima, escreve e queima, Entendi. tá? Porque queima é destruição. Depois que você ativar o portal de destruição do fogo, aí você não vai começar a escrever o segundo, entendeu? Então, primeiro é consciência e expansão. Então, as 2 chamas acesas, as velas com cores diferentes, isso já traz uma força enorme no campo. Aí você vai começar a escrever olhando para a vela que você deseja, mas vendo que a outra vela está acesa, presente, como se ela estivesse em segundo plano, dizendo assim: estou vendo você. É muito forte. E aí depois você vai para a sombra e escrever tudo que dói, mas a vela da luz está acesa, está viva, está aqui, está mexendo aqui no seu campo. E aí você vai escrever olhando para essa vela aqui, vai com essa vela aqui de lado, tá? E aí depois você vai ler os 2 papéis, sentir o que você quiser. Eu não gosto de magia com regra demais, porque eu acho que, sabe aquele negócio de filme da Disney,
você fica lendo num livro que tem que fazer e fazendo aqui, não está colocando energia nenhuma. Magia não é receita de bolo. Então, sabe, siga sua intuição, esteja em presença, siga suas divindades, seus guias espirituais, e aí então você depois vai intencionar a ativação dos seus pedidos, reconhecendo todos os desafios deles, das suas gratidões. Se eu escrevo uma lista da gratidão, quando eu estiver escrevendo dentro desse portal, eu também vou olhando tudo que eu fiz para conquistar. Porque para colher tudo que eu colhi, eu precisei ir lá, cavar a terra, preparar a semente, plantar, regar, adubar. Então, também me dá um senso de reconhecimento de toda sombra que aquela realização enfrentou. E quando eu vou entregar as sombras, eu também vou estar queimando essas sombras nas duas velas, para elas ser destruídas de fora para o centro, e eu vou estar também entregando esse papel das sombras, vendo tudo que de luz que essas manifestações trarão. O quão viva, intensa e radiante será a minha vida quando eu não tiver mais esses empecilhos. Quando as minhas raízes estiverem grandes o bastante para que isso não seja problema. Porque às vezes um problema que você está enfrentando é só porque você é uma árvore que ainda está pequenininha. Uma árvore, quando ela está grande bastante, ela tem, né, muito mais força. Por que a afeta tanto? Enquanto ela é um brotinho, tudo ameaça ela. Mas quando ela se torna uma árvore frondosa, o que ameaça uma árvore frondosa? Ser humano. Então, só o ser humano ameaça uma árvore frondosa. Você sabe que, curiosamente, ontem, né, eu saí aqui no meu prédio e tem uma área verde. Daí eu fui lá, passei na área, fiquei olhando, aí me chamaram a atenção várias árvores, grandes assim, sabe? Aí eu fui lá, pus a mão, aí olhei as raízes, e tinha muitas raízes, assim, em volta. Eu falei, nossa, olha o tamanho dessa árvore, olha o quanto, né, que ela teve que se expandir ali das raízes para ela estar desse tamanho, né, com essa estrutura corpulenta. E aí eu fiquei muito andando ali na grama, né, e tentando meditar nessas coisas, né, para você ver como a gente, quando a gente está alinhada aí com a intuição, a gente acaba fazendo as coisas sem ter essa consciência, né, do tipo que você está trazendo hoje sobre essa questão das raízes, mas que automaticamente não, mas por um impulso da alma a gente consegue se conectar naturalmente. Então, por isso que essa questão de ritual que você fala, faça do seu coração, faça do seu jeito, ela sempre vai funcionar, porque a gente consegue ter essa conexão. Exato, sim, né, nós somos muito intuitivos, né, e é isso, então você vai queimar as duas velas, né, queimar os dois papéis, cuidado, né, coloca um negócio seguro, bota uma pinça, um negócio assim, né, cuidado, para não ficar com uma marquinha de outono no dedo. Então, né, faz com cuidado, deixa um refratário, né, que essa cinza possa cair, e deixa essas velas queimarem completamente. Nesse momento que as velas estiverem queimando, você pode observar alguns padrões. Uma vela queima mais rápido do que a outra, né, uma vela chora mais do que a outra, né, no final forma alguma imagem no prato, se você conseguir ver algum símbolo, você já anota, já observa, tipo nuvem. Eu digo, não estou vendo aqui que parece um golfinho, essa cera. Então, você já anota, já traz essa visão, tá certo? E aí, então, você vai começar a ver, assistir essa queima completa e deixar ela finalizar. Se enquanto ela queima igual, você entrar em um transe, em uma meditação, uma conexão com você, maravilha, tá? Então, só expande, respira, faz um pedido, né? Faz um pedido para o inverno, que esse inverno seja abundante, que ele seja próspero, que seja feliz, né? Faz um pedido para o seu campo. Ai, Aline, não senti de pedir nada, eu já agradeci, já entreguei, senti de ficar em presença. Quem vai dizer que você está errado? Eu não vou. Se alguém disser, me conta que eu vou lá brigar. Então, né, segue a sua intuição, segue o seu movimento, certo? Tranquilo? Faz sentido para vocês esse ritual? Conseguem se visualizar fazendo? Ficou fácil? Perfeito, maravilha. Então, vamos meditar? Vocês querem uns minutinhos para se esticar, pegar uma água, sentar mais confortável? Pra mim tá Bora lá. tranquilo. Perfeito.
Então, respira. Se eu mandei no grupo, o quê, meu bem? Pode desligar. Eu vou desligar a minha câmera também. Sobre o ritual, não, estou ensinando só aqui. Mas eu vou liberar a gravação. Existem diferentes rituais também, né, que você pode fazer. Pode queimar, por exemplo, folhas e intencionar, pode pegar folha seca do jardim e escrever desejos, se você quiser trazer intenções. Eu gosto muito de trazer esse luz e sombra no meu, mas vocês podem também queimar intenções, a gente está em lua nova, então escrever em folhas desejos e queimar na vela, e entregar o fogo numa fogueira, no seu caldeirão, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui uma música para a gente conseguir. Então, vamos começar respirando. Enche o peito, solta o ar. Trazendo a presença, procurando uma posição bem confortável. Amores, quem está no Instagram, vem para o Meet, a meditação está começando agora. Então, respira fundo. Ai, um beija-flor. Que lindo! Salve, grande espírito. Respira. Trazendo a presença, a consciência para aqui e agora. Tá dando para ouvir minha voz? Eita. Vamos começar visualizando, trazendo um relaxamento primeiro. Vamos relaxar todo o corpo, fazendo um escaneamento. Sentindo seus pés, pernas, quadril, abdômen, coluna, ombros, braços, mãos, respirando, todo o seu corpo relaxa. Pescoço, cabeça, respira. Sente
Seu corpo vai ficando mais relaxado, mais pesado, mais leve ao mesmo tempo. Aos poucos, imagens começam a se formar como se fosse um sonho. Apenas se permita visualizar, criar em todos os detalhes, testemunhando cada cena. Você começa a visualizar um bosque vivo, em tons esverdeados, árvores altas, vegetação mais baixa. Você está com roupas leves, esvoaçantes. É como se o vento brincasse com cada uma delas. Você caminha descalça, sentindo a umidade da terra. É outono, há folhas secas no chão. Você caminha, confiante, protegida. Aos poucos, uma árvore chama sua atenção. Você começa a se aproximar dela, e quanto mais você se aproxima, maior ela se torna. Você começa a reconhecer a grandeza dessa árvore. Ela é imensa, um tronco muito forte, muitos animais se abrigam. Muitos seres estão perto dela. Ela garante muita vida. Você se aproxima, estende a sua mão direita e toca o tronco dessa árvore. Sente a sua energia e força. Sente o poder das raízes que a sustentam para que ela seja tão grandiosa. Você é parte dessa árvore e ela é parte de você. Sente a força soberana dessa árvore que já viu tudo e testemunhou tantas eras. Que já viu tantos animaizinhos na sua sombra, nos seus galhos, completarem seus ciclos. Vida e morte se revezam, dançam, num fluxo cósmico infinito. E assim é. Respira, sente a energia forte, viva. Enraizada. Aos poucos você vai se afastando,
com gratidão e reverência, com alegria, com muita alegria. Quando você se afasta, você contempla um fruto, qualquer um, apenas permita que se revele. Existe um fruto doce, bem ao alcance da sua mão, um presente que essa árvore te entrega. Você estica a mão, pega, olha, sente nas suas mãos. Tudo que você colheu, tudo que você viveu nos últimos ciclos até aqui, tudo que você superou, tudo que você curou, tudo que você conquistou. Tem nas suas mãos agora. Quero que você se afaste um pouco mais, ainda segurando esse fruto, encantado. Procure um local para sentar. Pode ser uma das raízes, uma pedra, nas folhas, ainda perto, ainda sob a proteção dessa árvore. Você apenas senta, repousa, descansa e começa a saborear esse fruto. A cada mordida, o sentimento de gratidão te invade. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixa as emoções virem. Talvez você perceba o quanto você teve raízes fortes até agora e você não reconhecia. O quanto você não permitiu que as suas raízes crescessem na intensidade que elas podem crescer. O quanto talvez você tenha tido medo de se tornar uma árvore grande demais. Tudo isso vai sendo liberado. Uma brisa, um vento gentil começa a soprar. Você escuta o farfalhar das folhas sendo balançadas com o vento, como se essa árvore tocasse uma cantiga de ninar. Folhas caem, porque assim deve ser. Sentada, com seu fruto em mãos, você olha para cima e contempla as folhas que se soltam, entregues ao vento, para serem levadas por ele. Confiança, gratidão, entrega. Inspira. Pega. E essa nova frequência, esse novo ciclo, seja recebido em sua vida. Outono, eu recebo você. Verão, eu sou grata por tudo. Inverno, seja bem-vindo. Eu já vejo você. E a cada ciclo, eu me fortaleço.
E a cada ciclo eu cresço. Da terra ao céu, dos céus à terra. Assim é. Respira no seu tempo, retornando ao aqui e agora. Sentindo o seu corpo, o seu coração, sentindo a sua nova vida. Tudo pode acontecer até o inverno. Tudo. Todo mundo bem? Respira, retornando, retornando. Conseguiram acompanhar? Estão se sentindo bem? Todas aqui? Muito bem. Muito bem, então. Conseguiram acompanhar? Qual fruto vocês comeram? Maçã. Uma manga. Maçã. Uma Maçã manga, também. adorei. Maçã, Enorme de uma caju. manga. Uma manga rosa. Maçã, manga, caju. Bem, eu confesso que eu vi uma maçã. Bem grandona, bem vermelha, bem bonita. Quando você falou para ver árvore, eu já vi uma macieira. Tentei trazer tudo que a gente conversou. Quem está precisando de aterramento, quando se quiser reassistir a meditação ou fazer sozinha, foca na raiz, foca em tocar essa árvore, sabe? Fecha os olhos, sente bem. Não sei quanto de medir por conta do contexto de reforma barulho aqui, mas vou reassistir fazer sozinha, sem problemas, Deusa. Sem problemas. Somos muito gratas pela sua presença aí na correria. Quem sentir de conexão, de aterramento, de força para enfrentar o que vier, foca nessa conexão com a grandiosa árvore, a árvore que sobrevive a todos os invernos, que testemunha tudo que está presente, né, a grande Yggdrasil, a grande força. Quem sentir que está precisando honrar tudo que conquistou, se sentir viva, come esse fruto assim, ó, morde, mas morde com gosto, mastiga com gosto, sabe? Cata uma maçã agora, uma manga, um caju, vai atrás e come, sabe? Se lambuzar mesmo. E quem sentir de se liberar de tudo aquilo que não faz mais sentido para renascer no inverno, assim, para na primavera estar outra assinatura energética, outra pessoa, né? Ter que mandar o RG novo para a espiritualidade. Foca nas folhas, para e sente as folhas caindo. Não importa o tamanho da árvore, ela vai perder folhas. Controle a ilusão, segurança, estabilidade, certezas. A árvore vai perder folhas, não é sobre o seu tamanho. Ah, porque se eu fosse maior, se eu fosse mais forte, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse apoio, se eu tivesse rede, ia perder folha do mesmo jeito. Não tem isso é distorção. Não ia ser mais estável, não ia ser mais leve,
É ilusão, você é grande, você já é uma árvore, e as folhas elas vão passar. E o que são essas folhas, Aline? Às vezes um emprego que tinha que ser finalizado, às vezes um relacionamento, às vezes uma imagem, às vezes um olhar sobre si mesma, às vezes uma cura, às vezes uma reforma. Não importa qual seria a versão da realidade, mas isso estaria acontecendo de algum modo. Poderia ser mais leve, poderia ser com mais planejamento, ia. Para que entrar nesse universo de coisas que não são? Eu entendo, reconheço, mas nesse momento a cocriação que eu consigo fazer dentro da minha consciência, realidade e campo social é essa. Então eu honro essas folhas. Eu Eu tenho sinto. certeza. Pode falar. Não, pode continuar. Não, eu senti, assim, lembra que eu falei antes da gente começar a meditação, que ontem eu fiz exatamente isso, e aí você meio que foi nesse caminho, e aí, antes mesmo de, na meditação, você começou a falar relaxar, e nananã, eu já encontrei a árvore, não a de ontem, eu encontrei uma outra árvore que também eu admiro muito ela quando eu passo, e foi muito, assim, quando você começou a falar, eu senti, assim, na realidade, a visão que eu tive é que essa árvore tinha uma porta. E aí eu entrei nessa porta, e aí eu fui para um bosque que não tinha mais ninguém, assim, sabe? E aí eu vi esquilo andando na árvore e várias coisas que você falou, eu já tinha feito ontem de reconhecer o tronco dessa árvore, quantos animais ali, eu me senti como se fosse uma árvore, tinha lá a formiga passando por mim, os bichinhos lá com as larvinhas e fazendo seus ciclos dentro de mim, como se representando, aquela parte de mim foi comida, mas ela foi nutrição para outros que precisavam fazer o ciclo dentro de mim, né? Como se fizesse parte a gente também ser nutrição para outros, né? E aí, quando você falou da fruta, nossa, aí na grande árvore, que não era uma macieira, de repente, num galho assim, brotou uma maçã linda. E aí, aquela maçã, nossa, ficou muito, muito nítido, assim, na minha cabeça. Foi uma meditação muito, muito forte para mim, assim, muito intensa. Aí depois eu escutei gaivota, mar, depois eu escutei um grito xamânico, umas coisas assim, foi bem forte. Uau! Uau, é isso, expandam dentro das suas forças, dentro dos seus campos, reassistam ou façam sozinhas, já entenderam como é o roteiro. Se quiser aumentar o roteiro, diminuir o roteiro, Forticelli, sigam a sua intuição, que os seus guias lhe guiem. Deixem os guias fazerem o trabalho deles e guiarem nessa travessia profunda. E recebam o outono, celebrem, convidem mais mulheres para o nosso grupo, vamos fazer ele crescer. Eu quero que ele triplique de tamanho nesse período, é o meu sonho, meu desejo, que sejamos muitas, todas conectadas cada vez mais fortes, e celebrem, ritualizem, né, orientações. Vocês viram que estava com energia ativada, então, né, descansem por hoje, né, sintam esse pulso, mantenham pensamentos mais elevados, problemas se resolve amanhã, não existe problema hoje, todos os problemas hoje estão no modo multi, sem som, então, sabe, ritualizem hoje, celebrem, né, escrevam nos seus grimórios, nos seus diários de bordo, para quem está em terapia comigo, né, escrevam, expandam, aproveitem e compartilhem, porque o outono também é festa da colheita, então é festa para compartilhar. Né, vai na padaria, quem não quer cozinhar, compra uma comida bem gostosa, chama duas amigas, amiga, vamos comer um negócio aqui em casa, né, pega a família, parente, compartilha uma comida bem saborosa, diz, é uma comida de alegria, pronto, não precisa nem explicar o contexto todo, mas entreguem, digam, universo, eu compartilho, porque eu tenho e na minha vida sobra. Eu tenho e sobra. Rosângela escreveu, me emocionei assim, precisava muito ouvir isso e honrar meu contexto, meu processo e como estou fazendo o possível para acolher e concretizar, e renovo que está muito grandioso por aqui. Arro, honrar o seu caminho, porque a gente entra no si, a espiritualidade às vezes está muito tóxica desse aspecto,
do tipo, ai, não deveria estar sofrendo, deveria ser mais leve, doença é campo energético, né, e aí no fim das contas, no fim, o resumo dessa ópera toda é que é culpa sua. Porque você fez ou não fez, ou porque você devia ou não devia, ou porque se você tiver... Oi? É o quê? Não, né? Então, aceita, acolhe, integra, existem muitos fatores, as leis cósmicas se sobrepõem, se fortalecem. Então, olha o que você está vivendo agora, olha os seus desafios do agora, tudo que você está fazendo dentro do que você consegue agora, e agradece, porque isso é uma colheita. Se eu tivesse plantado um dia antes, um dia depois, imagina uma pessoa que vai fazer uma colheita de verdade, né? Eu sou da área, né, de saúde, medicina veterinária, às vezes a gente ia para a fazenda. Imagina a pessoa fazendo uma colheita enorme de maçãs, por exemplo, um pomar gigantesco, e tá ali reclamando que devia ter plantado um pouco antes, colhido um dia depois. Porque... Gente, ninguém faz isso, não. Vai colhendo e o que deu, deu, o que não deu, na próxima, a Deus abençoa. Se deu muito, vai ficar barato, se deu pouco, vai ser mais caro, por causa da lei da oferta e da demanda, e pronto. Colhe e acabou. Então, façam suas colheitas, recebam do universo, multipliquemos saber, poder e amor e gratidão. Muito, muito obrigada. Beijos. Gratidão, Aline. Obrigada a você, maravilhoso como sempre. Muito obrigada. Feliz sabá. Gratidão, Feliz foi sabá para ótimo. todas nós. Feliz sabá, meninas. Boa semana para vocês. Agradecida demais. Beijo. Um abraço. Um print, pera. Saiu uma. Eu tô de camisola, mulher, peraí. Mas aí pra gente. Deixa eu botar aqui assim o cabelo em cima. Vai. Não posso, mas só pra gente. Eita, justo Larissa saiu, vai ficar brava comigo. Pronto. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Gratidão.